Com dificuldades para viabilizar, então, recursos para o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o governo federal do presidente Lula, ele avalia incluir, a partir já do ano que vem, de 2024, as tradicionais, as famosas emendas parlamentares no financiamento do programa federal. Para esse ano, a expectativa é de um montante de cerca 60 bilhões de reais. Para isso, no entanto, como já era previsto, a Câmara dos Deputados, o Congresso, precisa aprovar em segunda votação o novo arcabouço fiscal. A ideia é que é mais ou menos então o seguinte: por meio de negociações parlamentares, os congressistas da base aliada destinem os recursos para projetos incluídos ou previstos no programa federal. A intenção, no entanto, ela enfrenta algumas resistências no próprio Congresso Nacional, porque, segundo relatos, um dos críticos seria o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Ele já teria então sinalizado ser contra o uso dessas emendas para bancar o novo PAC. Isso porque a movimentação na avaliação dos líderes partidários ia tirar ainda mais poder do Congresso Nacional no orçamento do país. Celestino, essa pauta eu trouxe ela um pouquinho mais esmiuçada aqui, mais informativa, porque é uma questão um pouco mais técnica, né, que a gente está abordando aqui. Na teoria, é um projeto que interessante, porque você pegaria essas emendas parlamentares, você tiraria da mão do Congresso, dos senadores, e colocaria tudo nesse novo PAC. Porém, a ideia do projeto ir para frente vai ser nula, porque qual deputado quer abrir mão de emendas parlamentares hoje? Vai ser nula, vai ser Lula, né? Porque se ele quisesse fazer um programa de aceleração, ele faria com o dinheiro do executivo, né? Não precisa fazer com emenda parlamentar. Isso é engodo, isso é converseiro, né? Encheu a máquina com mais de 37 ministérios, um monte de cabide, está colocando gente adoidado aí, inchando a máquina, inchando o Estado, e vem com esse converseiro aí de tirar a emenda parlamentar para colocar justamente aonde o PT tem a militância, tem o voto. Isso é um converseiro, não vai passar. É lógico que o Lira, se tiver no seu juízo perfeito, não perdeu o juízo lá no Cruzeiro, lá com o Safadão, né? Se ele não voltou mais safado do que ele é, ele vai barrar isso daí, porque, como ele mesmo disse, né, o que está valendo agora é o presidencialismo de coalizão, né? Ele falava isso para o presidente Bolsonaro. Eu quero ver ele ter a mesma coragem de falar isso para o Lula também, né? Mas a gente está vendo aí cargo para Cida, cargo para todo lado do PP. Eles só não vão conseguir o Ministério da Saúde pelo jeito aí, que estão batendo o pé, mas com jeitinho é capaz de conseguir. Mas não passa, Thiago, não passa isso daí. Isso é uma ideia do Lula para direcionar tudo que ele está querendo. É um governo totalitário, quer direcionar, quer comandar a vida das pessoas, quer comandar a vida dos parlamentares, e ele não vai conseguir, porque o Congresso gosta de mandar, né? Até o Xandão gosta de mandar no Congresso, está mandando no país, né? Quem dirá o Lira. Então não vai passar. Edivaldo Magro, hoje o Congresso, a Câmara dos Deputados Federais, é ela que dita o ritmo do Brasil? É normal, faz parte dessa relação entre o Executivo e o Legislativo, essas negociações. Às vezes a impressão que a gente tem que é espúria, mas é muito republicana essas negociações, né? Eu vou colocar essas negociações entre aspas para não sugerir que é algo criminoso. Vamos deixar claro que no primeiro governo, o Lula foi quase 1,9 trilhão de reais investido em obras de infraestrutura. Então o governo está buscando uma forma, não sei se é por aí, se vai conseguir viabilizar os recursos. Quanto foi desviado e quantas paralisadas? E uma série de obras de infraestrutura fundamentais para o crescimento do país são necessários: rodovias, pontes, portos, ferrovias. Só um momento, Emerson. Principalmente. Nosso modal ferroviário, por exemplo, são 30 mil quilômetros de ferrovia, contra mais de 300 mil quilômetros, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem um território bem, um pouquinho parecido com o brasileiro.
Então, acho que é importante buscar, de alguma forma, esse entendimento com o Congresso, encontrar um caminho para que os recursos necessários para investimento em infraestrutura avancem. Quando você fala em infraestrutura, eu vou citar especialmente rodovias e ferrovias, que hoje é o nosso grande gargalo no aumento do custo do alimento que você come. Então, tem que ter um investimento, seja ele pela iniciativa privada, como já está acontecendo com as ferrovias, graças a uma lei do Bolsonaro, né, que criou o marco das ferrovias, foi fundamental isso. Tem quase 200 bilhões de reais já em projetos, né, da iniciativa privada. Então, o governo está buscando uma alternativa, o PAC é fundamental, seja lá que nome vai ser dado a ele, fundamental para as obras de infraestrutura, já. Celestino, alguma consideração rapidinho? Não, ele finalizou muito bem, né, a respeito do marco das ferrovias, inclusive está parado lá no STF, né, uma importante ligação, né, inclusive ele faz parte do projeto, um projeto que você sabe muito bem, né, Edivaldo, da ferrovia ligando o Acre até aqui o sul do Brasil, e está parado por causa de um pedaço lá que passa numa terra indígena, né, que é uma obra ideológica. Então parece que vai ser difícil agora com a ministra Marina, com essa agenda verde dela. Ô Francês, deixa eu te perguntar, esse novo PAC 2024, ele vai para frente? Vai no compasso político, né? A ferrovia Norte-Sul, ela parou no caminho. Ela não chegou até o Sul justamente por falta de implementação de verbas e de outros percalços. Foi por falta de verba, não. Foi por falta... exatamente. Percalços políticos, né? E é muito importante. Não foi a Dilma que prometeu um metrô ligando São Paulo, Rio, em prazo recorde? É o trem-bala. É o trem-bala. Ficou na conversa. Então é o seguinte, o Lula, ele, com pouco tempo de governo, ele já comprou deputados e senadores várias vezes. Ele não tem maioria no Congresso, então ele compra os votos. Só que ele não quer deixar as verbas a serem distribuídas pelos deputados, e ele mesmo quer distribuir, mas se ele o fizer, também fará politicamente. Eu acredito que ele tem voltado os olhos um pouco para a ferrovia, porque isso aí é uma coisa bem implementada pelo Tarcísio de Freitas e rendeu a ele muitos votos, muita consideração de competência. É uma coisa real. O Brasil é um país continental e ele precisa de ferrovias, como bem comparou aí o Edivaldo, né? Isso é vital para o Brasil. Agora, ficar discutindo para onde vai o dinheiro do PAC, para onde vem o dinheiro do PAC, quem que vai aplicar, eu acredito, na minha opinião, quem deveria destinar o dinheiro do PAC de forma ordenada e de acordo com as necessidades seria o governo, não os parlamentares. Regiane Guzoni Meister, vamos lá. É o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pensando em novas rodovias, em novas ferrovias, em mais infraestrutura e também novos prédios públicos como escolas, hospitais, cadeias para o brasileiro? Para mim, o governo está fazendo campanha ainda. Lula está querendo destinar esses valores para continuar usando como benefício próprio do nome Lula, né? Eu não sei se chegar perto, talvez, a lei Rouanet, que compra grandes artistas e para levar esse nome, né? Não é repassado aos pequenos artistas como incentivo. Então, ali eu vi de um dos destinos desse dinheiro seria o caminho da escola. Né? Existe esse programa de transporte de crianças que vivem em áreas rurais. E como é que fica, então, se esse dinheiro não for repassado dessas emendas? Continua, não continua? Não sei. Então, eu acho que o governo Lula, para mim, é um ver para crer. É isso, Edivaldo? Rapidinho? Não, eu quero falar só do trem-bala especificamente. Ele já consumiu R$1 bilhão em planejamento e estudo de viabilidade desde que foi prometido lá no início de 2000. Fazer 2. Passou por parte do governo do
Fernando Henrique, enfim, mais de R$1 bilhão consumiu, não tem nada, não existe nada do trem-bala, não tem um monte de estudo de viabilidade técnica, é um absurdo. Semelhante a uma situação que amanhã, depois vamos trazer de Cuiabá, do metrô de Cuiabá. Esse daí vira e mexe o Calazans traz aqui na bancada. É um absurdo aquilo, é simplesmente do governo absurdo. Dilma. Daniel, vai lá. Tiago, esse nome que o Edivaldo é Novo PAC, né? Novo PAC 2024. Em 2007 foi criado pelo marqueteiro do PT, né? PAC. E aí a Dilma veio com o PAC 2 e agora veio o novo PAC. Programa de Aceleração do Crescimento. Agora vai, hein, Daniel? Agora vai. Empacado. Com essas tratativas aí do presidente, eles querem lançar esse novo PAC no dia 11 de agosto. Então, faltam poucos dias. Então, assim, Brasília começa mesmo em recesso a ferver. E com certeza os parlamentares são contrários a isso, né? Eles que têm as emendas deles para distribuírem da melhor maneira que eles entendem, vir uma situação dessa de que vá para ajudar o PAC. Então, o presidente Lula vai ter que trabalhar muito para aprovar, mas em política a gente nunca pode duvidar de nada. Então, o presidente da Câmara do PP, essa notícia da Cida Borghetti no comando da Caixa Econômica, no momento desde transição, já vem mostrando o que pode ser feito. E nada vai nos surpreender mais se aprovarem do jeito que está e essas emendas, colocar mais emendas para os deputados e o PAC, que é o carro-chefe aí do presidente, deslanchar. Mas o que mais a gente fica preocupado é que esse dinheiro mesmo atue, entre na obra que faça o desenvolvimento do nosso país. Se vai vir de emenda, de onde vai vir, que não seja dinheiro desviado, que venha para favorecer as pessoas, não importa. Acho que os parlamentares tiram um pouco a vaidade de lado, o executivo tira um pouco e o brasileiro aqui, na nossa cidade, do Brasil inteiro, se beneficiem com essas obras.